Bom dia, alunos do Colégio Futura. Hoje nós estamos aqui para falarmos sobre a formação das monarquias nacionais, né? Nós estamos na unidade 4, formação das monarquias nacionais, solução para a crise do mundo feudal e o início da era moderna. Então, desde o princípio, quando a gente começou o nosso ano letivo, a gente está estudando essa relação do mundo feudal, a Idade Média, essa crise, a baixa Idade Média, né, o surgimento do comércio. Então é basicamente isso que a gente viu. Depois a gente viu a expansão marítima, a gente estudou um pouco dos povos americanos. Mas aqui a gente volta para a Europa, nós vamos voltar os nossos olhares para a Europa e compreender o que são as monarquias nacionais. E como que elas surgem e quais os sentidos delas, tá bom? Então vamos lá. Antecedentes, né? Isso aqui foi aquilo que a gente viu. Na Baixa Idade Média, a gente tinha os reinos, que geralmente eram de curta duração, e eram resultantes da fusão entre as sociedades romanas e germânicas. Por volta do século X, os reinos estavam territorialmente fragmentados em feudos, né? Que a gente viu, a sociedade feudal, politicamente descentralizada. O rei tinha poder de direito, mas não de fato, né? A gente via que o poder estava na mão dos senhores feudais, né, que tinha ali a organização feudal. Né? Em seguida, a gente viu o feudalismo, obstáculo à expansão do comércio, a pluralidade de moeda, multiplicidade de alfândega, impostos, diversidade das leis e a falta de segurança. A gente estudou também essa crise do feudalismo, que ela vai se dar no final da Idade Média, com o surgimento do comércio, o renascimento das cidades, o surgimento dos burgos, dos comerciantes. Com a crise do feudalismo, a gente viu que a Europa passou por uma grave crise, onde faltava alimentos, tivemos a fome, tivemos a peste negra e também vamos ter as guerras, né? Solução para a crise da Idade Média: a centralização política com o objetivo de superar a grande crise e a instabilidade do final da Idade Média, com a criação dos Estados Nacionais, ou seja, as monarquias nacionais. Interesse envolvido: os monarcas visavam recuperar o poder que havia sido fragmentado com a construção dos feudos e a concentração do poder nas mãos dos senhores feudais. Então eles queriam tirar esse poder que os senhores feudais tinham. Os grupos senhoriais, a nobreza, optaram pela centralização para conseguir manter os privilégios que lhes restavam. A classe burguesa apoiou a centralização com o interesse na unificação dos padrões monetários, pesos e medidas. Então, o que que acontece? A burguesia são os comerciantes. Existia várias moedas circulando. Para a burguesia era interessante que existisse uma centralização no poder, que existisse um rei que criasse regras para uma organização de um Estado, de uma monarquia nacional. Que ele o quê? Criasse uma moeda única. E com essa moeda, os burgueses poderiam ter sucesso nos seus negócios. Então aqui a gente tem quais são as principais características das monarquias nacionais. Absolutismo, ou seja, o poder absoluto concentrado na mão dos reis. Há uma delimitação territorial, unificação de padrões monetários, ou seja, uma única moeda circulando, criação de um exército nacional, para quê? Para defender essa, essa delimitação territorial. Então, o exército ele serve para proteger o território e a criação de justiça real. O rei, nesse sentido, ele é o senhor das leis e o senhor das armas. Ele que comanda o exército e ele que comanda a lei. Ele é a justiça. O sistema unificado de cobrança de impostos. Ou seja, vocês lembram como era no feudalismo? Vários impostos que eram pagos para os senhores feudais, dias de folga, era dias de trabalho gratuito, pagava para se utilizar as ferramentas, para se utilizar o feudo, para utilizar a terra. Então, por isso que o dinheiro estava todo na mão, o poder estava na mão dos senhores feudais. Então, com esse sistema unificado de cobrança, tudo vai para a mão do rei, certo? E a gente tem aqui alguns casos, né? 4 casos, na verdade, que é Portugal, Espanha, Inglaterra e França.
Portugal, os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão juntaram forças para uma longa guerra contra os mouros, que haviam conquistado a Península Ibérica desde o século VIII. Os reinos participantes dessa guerra buscaram o auxílio do nobre francês Henrique de Borgonha, que, em troca, recebeu terras do chamado Condado Portucalense. Após a morte de Henrique de Borgonha, seu filho, Afonso Henrique, lutou pela autonomia política do condado. O Estado monárquico de Portugal foi o primeiro a se formar e se consolidou com a dinastia de Aves no poder como aliança com a burguesia. Reconquista da Península Ibérica, né? E aí a gente tem um mapa, né? Vocês podem ver, ó, aqui o Leão, o Castelo, o Navarra, o Aragão, e aqui como eles vão expandindo, né? Isso aqui a gente tem no século XI, no século XII e aqui no século XIII, né? Mapa demonstrando a formação de Portugal e Espanha do século XI ao século XIII, né? Vocês lembram que a gente estudou também a importância dessa formação aqui que se deu a Península Ibérica ter sido pioneira em conquistar as Américas, né? Na questão da Espanha, o processo de unificação da Espanha esteve também intimamente ligado à reconquista, isto é, à guerra contra o domínio dos mouros na Península Ibérica. A formação de Espanha ocorreu com a união de dois reinos ocasionado pelo casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. A integridade territorial da Espanha foi obtida com a expulsão dos mouros de Granada em 1492. A França e a Inglaterra, a gente tem a Guerra dos 100 Anos, que vai de 1337 a 1453. É a maior guerra europeia medieval entre os nobres dos territórios ingleses e franceses, né? Aí percebo que, embora se chame-se Guerra de 100 Anos, ela durou mais que 100 anos, né? Ao longo do período de guerra, enfraqueceu bastante a nobreza francesa, porque, à medida que os nobres morriam, seus feudos iam passando para o domínio do rei, delimitando o sistema feudal. A guerra possibilitou a construção de uma identidade nacional entre os ingleses e principalmente entre os franceses. O grande vencedor do conflito foram os reis, que se impuseram definitivamente sobre os senhores feudais. Então, a partir do momento que eles iam ganhando, né, iam se derrotando, esses senhores feudais iam morrendo, o rei ia tomando essas terras para ele. E aí a construção de uma identidade, isso também é importante quando a gente fala de um Estado, né? A identidade cultural, uma identidade em relação ao idioma, então isso é muito importante. E a gente tem uma imagem, né, da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos. A pólvora foi a primeira vez utilizada como arma em combate na Europa nos campos de Crécy pelas tropas inglesas. O pedreiro causava mais ruído do que os estragos materiais, mas foi eficiente para assustar a cavalaria francesa. Joana d'Arc, heroína francesa no conflito, quase 5 séculos após sua execução na fogueira por suposta prática de feitiçaria, foi canonizada pela Igreja Católica em 1920 como Santa Joana d'Arc. Deve-se, no entanto, recordar que já em 1456, Joana foi declarada inocente pelo Papa Calixto III, confirmado pela Igreja da Inglaterra. Este julgamento agiu por conta própria, por pressão dos ingleses e interesses políticos. Uma nova era de mudança. As novas monarquias mantiveram a organização social da Idade Média, o chamado Antigo Regime, mantendo diversos privilégios e o poder nas mãos da nobreza e do clero, com exceções da Itália e da Alemanha, a unificação do território que só vai acontecer no século XIX, né? E aqui a gente tem um conceito do mercantilismo, né? Política econômica adotada pelas recém-formadas monarquias nacionais com o objetivo de acumular capitais e fortalecer a economia dos novos regimes. O que é isso? Defesa da balança comercial favorável, protecionismo alfandegário, metalismo, ou seja, acumulação de prata, estímulo à agricultura e às manufaturas, colonialismo, exploração dos territórios conquistados através do pacto colonial, monopólio comercial. De modo geral, as práticas mercantilistas, pessoal, quero que vocês entendam o seguinte: elas vai ser o seguinte: defesa da balança comercial favorável, ou seja, a intenção é sempre vender mais do que comprar. Então, você tem um território forte, você quer
você quer acumular prata. Como é que você acumula prata? Nós temos o exemplo de Portugal, que o Brasil era colônia de Portugal. Para acumular o ouro, né? Vamos falar de ouro, acumulação de, de, de ouro e prata, né? Ali ficou errado. Então, o ouro que era extraído daqui era mandado direto para Portugal. Com esse ouro, eles acumulavam ouro, prata, eles estimulavam a agricultura e a manufatura, né? Então isso é tudo sucesso do colonialismo. Com esse dinheiro que eles que é o metalismo, né? Esse acúmulo de ouro e prata, eles mantinham um exército forte para proteger a sua fronteira. Então é basicamente isso que a gente vai ter aqui. Aí a gente tem aqui algumas ideias aqui. Esses são teóricos. Jean Baudin, Jacques Bosset, que vai ter a teoria do direito divino, ou seja, eles vão dizer que o rei é um representante de Deus na Terra, né? Então é isso que garante a legitimidade, ou seja, que torna legítimo o poder do rei. E a gente tem a teoria do contratualismo, né? O Thomas Hobbes e o Nicolau Maquiavel, o Maquiavel com o príncipe, ele vai falar que um rei discutir se é melhor ser amado ou ser amado ou ser temido, né? Ele vai discutir todas essas questões. Que um rei também tem que ser um líder carismático, enfim. Pessoal, para que vocês entendam o restante da matéria, a gente fez um sobrevoo aqui, né? É importante que vocês leiam o capítulo Formação das Monarquias Nacionais e façam os exercícios da página 464, 465 e 467. Assim, a gente encerra o livro 2 e semana que vem a gente já começa o livro 3. Então, pessoal, bons estudos para vocês. Nos vemos às 11 horas. Tchau, tchau.